Sejam muito bem-vindos ao canal Amor Operacional. Meu nome é Jorginho. Estarei aqui hoje para mais uma cadeira de Fundamentos de Redes Elétricas. Bom, hoje vamos ter a nossa primeira aula prática, neste caso concreto, de Fundamentos de Redes Elétricas. Para tal, vamos precisar de ter certas bases, ok? Precisamos de ter alguns conceitos que vão nos guiar durante a nossa aula prática, ok? Numa primeira fase, numa rede elétrica, nós sabemos que temos lá geradores, também vamos ter transformadores e vamos ter as linhas, né, que vão interligando esses sistemas. E além disso, vamos precisar, neste caso concreto, de ter aquilo que nós chamamos de baramentos, ok? Aqui temos um baramento 1, aqui temos um baramento 2 e depois daqui nós podemos ligar uma certa carga, né, que é a parte do consumo, ok? E há uma necessidade, neste caso concreto, de fazer uma divisão de zonas, ok? A passagem de um transformador para outro, na verdade, implica uma nova zona, ok? Aqui, por exemplo, só temos simplesmente um único transformador. Nós podemos dizer que aqui estamos na zona 1, ok? Depois, aqui estaremos na zona 2. Vamos supor que tem um outro transformador aqui. Íamos dividir. Ok? O primário do transformador é a pertencer à zona 2 e o secundário desse transformador é a pertencer a uma outra zona, que é a zona 3. Ok? É muito importante saber isso. Como é que se faz a mudança de base entre zonas? Nós vamos precisar de achar a tensão da base antiga sobre a tensão da nova base, deve ser igual à tensão nominal do transformador, neste caso concreto no primário, sobre a tensão nominal no secundário. Isso vai depender muito mais do ponto de análise, ok? Saindo da mudança de base, nós podemos entrar, neste caso concreto, naquilo que é o dimensionamento da própria rede. Estou a falar do cálculo das reatâncias, ok? Como é que nós vamos calcular as reatâncias das cargas, neste caso concreto? Quando se trata de gerador, transformador e motores, há uma certa fórmula para fazer esses cálculos, ok? Estamos a dizer que X, ou seja, a reatância por unidade, é igual à reatância nominal da máquina vezes a tensão, neste caso concreto nominal da máquina, sobre a tensão de base ao quadrado, vezes a potência de base sobre a potência, neste caso concreto, da tal máquina que nós pretendemos calcular, ok? Vamos supor que temos um motor que tem neste caso concreto, uma reatância X igual a 0,2 PU. É uma tensão, desculpa, é uma reatância nominal. Como é que nós vamos fazer para o cálculo da sua reatância por unidade? Nós vamos precisar de colocar esse valor, que é 0,2 vezes, vamos supor que esse motor opera 33 kV. Vamos colocar aqui 33 kV e está numa zona em que a tensão de base, por exemplo, é de 33. Vamos colocar aqui 33 ao quadrado vezes a potência de base. Vamos supor que a potência de base seja de 500. Aqui vamos colocar 500 e aqui vamos colocar a tensão de operação, neste caso concreto, desculpa, a potência da própria máquina e vamos calcular. E além disso, nós precisamos de saber como é que nós podemos calcular as correntes, ok? Numa primeira fase, nós devemos saber que o valor em por unidade é igual ao valor real sobre o valor da base, ok? Essa aqui é a fórmula geral, tanto para corrente, reatância, tensão, ok? Usamos essa fórmula, tá bom? E como é que nós vamos calcular, neste caso concreto, as correntes? Estamos a dizer que quando se trata de um motor, a corrente do motor será igual à potência da base, ok? E aqui vamos ter mais ou menos o arquicosseno do fator de potência, neste caso concreto. Isso o mais ou menos vai depender de ser uma carga indutiva ou capacitiva, né? Sobre raiz de 3 vezes a tensão nominal da própria máquina, tá bom? E também podemos escrever a mesma forma, colocando aqui a potência ativa, onde vamos ter aqui mais ou menos arquicosseno, fator de potência, sobre raiz de 3 vezes a tensão nominal, neste caso concreto da própria máquina, vezes aqui o fator de potência, que é cosseno de φ, tá bom? Então, nós vamos precisar, esse aqui é o valor real da corrente da máquina.
para nós calcularmos o valor da corrente em PU, precisamos de usar esse valor da corrente nominal da máquina dividindo com o valor da corrente de base, ok? E como é que se calcula essa corrente de base? A corrente de base é igual à potência sobre raiz de 3 vezes a tensão de base, ok? E pronto, acho que daqui já podemos começar a trabalhar, já temos algumas bases teóricas que vão nos guiar durante a nossa aula prática, tá bom? Temos aqui um problema, neste caso concreto temos uma rede elétrica e pretendemos dimensionar essa rede, né? Queremos calcular, primeiro estão nos pedir para desenhar a rede de sequência 0, depois temos que calcular a corrente que passa pela linha de transmissão e pelo gerador em por unidades e em kilovolts amperes. E além disso, precisamos de calcular a tensão no baramento 2 e no baramento 4, depois comentar em função do valor que nós vamos encontrar, tá bom? Bom, numa primeira fase nós aprendemos que precisamos de identificar as zonas, tá bom? Eu disse que a passagem de um transformador para um outro transformador implica uma nova zona. Aqui encontramos um transformador, podemos fazer uma divisão, vamos dizer que essa parte aqui é zona 1. Depois daqui, vamos entrar numa outra zona, que é a zona 2. E de novo aqui estamos a encontrar um outro transformador, T2. Eu já disse, a passagem de um transformador para um outro implica uma nova zona. Então aqui vamos ter zona 3, ok? Já fizemos o primeiro passo, que é a divisão das zonas. E daqui vamos para o segundo passo, ok? O segundo passo, na verdade, consiste em calcular os valores das tensões em cada zona, a tensão de base, neste caso concreto. A tensão de base 1 já nos dão aqui no exercício, dizem que a tensão de base 1 é de 240, vamos colocar aqui 240 kV, tá bom? Estamos a entrar numa outra zona, que é a zona 2. Nós aprendemos ainda hoje uma fórmula para fazer a mudança de base, onde nós vimos que tínhamos que colocar a tensão da base, neste caso concreto, em que nós estamos, sobre a tensão da nova base, deve ser igual à tensão nominal deste transformador a dividir pela, neste caso concreto, a tensão no secundário, tensão no primário sobre a tensão no secundário. Então, o que é que nós vamos fazer para calcular a tensão de base na zona 2? Aqui teremos o seguinte: 240 sobre a tensão da nova base deve ser igual à tensão nominal do transformador T1 no primário, qual é? Que é de 240 sobre a tensão nominal no secundário, que é de 480. Fazendo bem a matemática, vamos chegar à conclusão de que a tensão de base na zona 2 é de 480 volts. Vamos colocar aqui a tensão de base na zona 2 é de 480 kV, tá bom? E estamos a entrar na zona 3. Então aqui também há uma necessidade de fazer aquilo que é a mudança de base, ok? Temos que fazer a mudança de base. Vamos aplicar o mesmo procedimento. Como é que nós vamos fazer? Nós já sabemos que é a tensão nominal, ou seja, a tensão da base em que nós estamos, sobre a tensão da nova base, deve ser igual à tensão nominal no primário desse transformador sobre a tensão nominal no secundário desse tal transformador, tá bom? Então, daqui nós teremos o seguinte: a base em que nós estamos corresponde a 480 volts. Desculpa, 480 kV. Temos aqui 480 kV sobre a tensão da nova base deve ser igual à tensão nominal no primário desse transformador é de 480 sobre 115, tá bom? Então, daqui fazendo bem a matemática, vamos chegar à conclusão de que a tensão de base na zona, neste caso concreto 3, é de 115 kV, ok? Então, já temos as tensões de base em cada zona. Daqui podemos proceder para o terceiro passo, que consiste, neste caso concreto, no cálculo do valor das reatâncias. Primeiro, vamos fazer passo a passo. Vamos começar com o nosso gerador. Vamos escrever aqui para o gerador, ok? Para o gerador, o que é que nós vamos ter? A reatância do gerador será igual, neste caso concreto, em por unidades, será igual à reatância da máquina vezes a tensão de operação da máquina
sobre a tensão de base ao quadrado vezes a potência de base sobre, neste caso concreto, a potência da própria máquina, tá bom? Então vamos fazer isso aqui passo a passo, de modo a entendermos. Teremos aqui a reatância do gerador em por unidade, será igual ao valor da reatância da máquina, qual é? Já nos dão aqui no problema, que é de 0,1. Vamos colocar aqui 0,1 vezes a tensão da própria máquina. A tensão da própria máquina é de quanto? Ok? Nós conseguimos ver aqui no problema que é de 250 kV, desculpa, 240 kV. Vamos colocar aqui 240 sobre a tensão de base. Estamos em que zona? Na zona 1, em que a tensão é de 240. Vamos colocar aqui também 240 ao quadrado vezes a potência de base. O exercício já nos dá uma potência de base de 30. Vamos colocar aqui 30 sobre a tensão, desculpa, a potência de gerador. A potência de gerador é de 500. Então, daqui dá para ver que isso aqui vai nos dar 1. E aqui vamos ter 0,1 vezes 3 sobre 50. Vamos fazer muito bem na calculadora, de modo a encontrarmos um resultado, neste caso concreto, correto. Então, fazendo muito bem isso aqui na calculadora, vamos chegar a ter 6 vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, vamos ter 0,006 PU. Ok? Este aqui é o resultado. Já trabalhamos com o gerador. Agora vamos entrar no transformador T1. Tá bom? Vamos entrar no transformador T1. Vamos escrever de novo. Para o transformador T1. Como é que nós vamos fazer? Nós vimos uma fórmula geral para o cálculo das reatâncias quando se trata de transformador, motor e gerador, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a mesma fórmula, ok? Que diz que a reatância do transformador em PU será igual, neste caso concreto, a reatância da máquina vezes a tensão da máquina sobre a tensão de base ao quadrado vezes, neste caso concreto, a potência de base sobre a potência da própria máquina, tá bom? Então, daqui vamos fazer uma substituição direta. Teremos aqui, neste caso concreto, 0,1 vezes a tensão do transformador. Ok, o transformador aqui apresenta dois níveis de tensão, a tensão do primário e a tensão do secundário. Uma vez que estamos na zona 1, em que o enrolamento do primário deste transformador faz parte da zona 1, então vamos usar a tensão de 240, tá bom? Então teremos aqui 240 sobre a tensão de base. Já sabemos que nesta zona é de 240 ao quadrado, tá bom? Vezes a potência de base. A potência de base que nós temos é de quanto? A potência de base não muda, é de 30. Temos 30 sobre a potência de operação deste gerador é de 300. Vamos ter aqui 300, tá bom? Então vamos colocar diretamente isso aqui na máquina. Isso aqui já nos dá 1. E aqui podemos cortar 0 com 0. Ficaremos com 0,01, tá bom? Vamos ter aqui 0,01 em por unidade, tá bom? Então, já passamos do transformador T1. Agora queremos entrar na linha de transmissão. Vamos colocar aqui para linha de transmissão. Okay. Para a linha de transmissão, teremos o seguinte. Na linha de transmissão, quando se trata da linha de transmissão, há sempre uma necessidade de determinar a impedância, neste caso concreto, da base. E como é que se faz? A impedância da base é igual à tensão de base ao quadrado sobre a potência de base, tá bom? E atenção, essa tensão de base já não é 240, porque a linha de transmissão pertence a uma nova zona. Nós estamos na zona 2. Então, a tensão de base vai mudar. Agora vamos trabalhar com 480, não 240. Então, teremos aqui 480 vezes 10 elevado a 3. Tudo isso aqui, neste caso concreto, deve estar ao quadrado sobre a potência de base. A potência de base é a mesma, não muda. Será de 30 vezes 10 elevado a 6. Vamos colocar isso aqui na calculadora, de modo a termos aqui os resultados. Teremos 480 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado sobre 30 vezes 10 elevado a 6.
Isso aqui vai nos dar uma impedância de base de 7.680 ohms, tá bom? Então, nós precisamos de calcular o valor em por unidade. Nós vimos uma fórmula ainda hoje, nós vimos como é que se calcula isso. A impedância de linha, ou seja, XL em por unidade, será igual ao valor real, ou seja, X real, sobre a impedância de base. Então, qual é o valor real? Eles já dão aqui no problema, vamos ver. O valor real é de 20 ohms. Então, vamos colocar aqui 20 ohms. Sobre a impedância de base, qual é? É de 7.680. Então, daqui vamos colocar isso aqui na calculadora, tá bom? Teremos aqui 20 sobre 7.680. Dividindo isso aqui na calculadora, nos dá 0,00, neste caso concreto, 26, ou seja, 26, né? Ohms. Então, pronto. Daqui podemos passar para o transformador T2. Conforme nós estamos a ver, aqui temos o transformador T2. O que é que nós vamos fazer? O procedimento é o mesmo. Vamos colocar aqui para o transformador T2. Teremos o quê? A reatância do transformador T2 em por unidade será igual. Não é de colocar a fórmula, já sabemos qual é. Então, o que é que nós vamos fazer? Precisamos de calcular o valor da reatância. Aqui nos dá um 0,2. Então, vamos substituir aqui com 0,2. Teremos aqui 0,2 vezes a tensão de base, que é de 480, sobre a tensão, neste caso concreto, desculpa, a tensão de base é de 480 e a tensão nominal deste transformador no primário nos remete a 480 também, né? Então aqui precisamos de multiplicar pela potência de base, que é de 30, nós vimos que não muda, é mesmo em todo o sistema, em toda a rede. Então, aqui vamos precisar da potência do transformador T2, é uma potência de 200 MVA, ok? Então, temos isso. Vamos cortar 0 com 0, isso aqui nos dá 1, então vamos ficar com 0,2, ok? Ficaremos com 0,2 vezes 3 sobre 20. Vamos colocar na máquina e vamos ter aqui os valores, tá bom? 0,2 vezes 3 sobre 20. Isso aqui nos dá 0,03 MPU. Achei que é o valor que nós queremos. Atenção que aqui não é ohms, é por unidade, ok? Porque estamos a calcular os valores por unidades. Tá bom? E pronto, temos aqui a parte da carga. Geralmente quando se trata da carga não há uma necessidade de calcular, mas também poderíamos calcular esse valor só para demonstrar, mas não é necessário, tá bom? Então podemos já ir para o desenho da rede de sequência positiva. Pediram a rede de sequência positiva, não zero, ok? Como é que nós vamos fazer para desenhar essa rede de sequência positiva? Para o desenho da rede é muito simples, é só analisar a nossa rede, né? O que é que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver aqui um gerador, tá bom? Então vamos representar aqui a reatância, neste caso concreto de gerador, e aqui a respectiva fonte, temos aqui G, tá bom? E depois de gerador nós encontramos o quê? Encontramos um baramento, ok? Encontramos aqui o baramento 1. Depois de passar o baramento 1, nós conseguimos ver aqui um transformador, que é o transformador T1. Então vamos representar a sua reatância. Vamos ter aqui XT1. Depois do transformador T1, nós encontramos o quê? Encontramos aqui um baramento, que é o baramento 2. Vamos colocar. Depois do baramento 2, encontramos o quê? Encontramos aqui uma linha de transmissão, que é o LT. Então vamos colocar aqui XL. Passado aqui, o que é que nós encontramos? Encontramos baramento 3, vamos colocar aqui baramento 3. Depois de passar o baramento 3, encontramos o quê? Encontramos o transformador T2, vamos colocar aqui a reatância, que é XT2. E saindo do transformador T2, encontramos o quê? O baramento 4. Então, daqui do baramento 4, o que é que nós encontramos? Nós encontramos aqui, neste caso concreto, uma carga, que é um motor, neste caso concreto. Temos aqui o XM2, tá bom, XM2. Então aqui podemos representar a sua respectiva fonte, XM2. E daqui vamos alterar, tá bom?
Vamos aqui aterrar e tal. Estamos a fechar o circuito. E já respondemos a linha A, que é a rede, desenhe a rede de sequência positiva. Tá bom? É o que eles pediram, né? Na linha B, estão a pedir para nós calcularmos, tá bom? Calcule a corrente que passa pela linha de transmissão e pelo gerador. Se nós formos analisar muito bem a nossa rede, nós vamos conseguir ver que tanto o gerador, transformador T1, transformador T2 e motor estão, neste caso concreto, digamos, em série. Tá bom? Estamos a dizer que a corrente que passa pelo gerador, fazendo uma análise direta, seria a mesma corrente que passa pelo motor. Então, nós precisamos de calcular a corrente do motor. Como é que nós vamos fazer? Nós vimos uma fórmula ainda hoje, em que a corrente do motor, nós dissemos que é igual, neste caso concreto, à potência de base, e aqui vamos ter mais ou menos arquicosseno do fator de potência sobre raiz de 3 vezes a tensão de operação deste motor, tá bom? Tensão nominal do motor. Esta fórmula aqui nos ajuda a calcular a corrente do motor. Então, nós vamos fazer aqui os cálculos. Primeiro, precisamos de saber qual é a potência do motor. A potência do motor que nós temos aqui é de 100 MVA. Então, vamos colocar aqui 100 MVA, ou seja, 100 vezes 10 elevado a 6. E aqui vamos ter mais ou menos arquicosseno. Aqui onde vem mais ou menos, na verdade depende do tipo de carga. Quando é uma carga indutiva, usamos menos. Quando é uma carga capacitiva, usamos mais. E aqui já nos dizem que é uma carga indutiva. Então vamos usar aqui o menos, tá bom? Vamos ter aqui menos arquicosseno de... Qual é o nosso fator de potência que estão a nos dar? O fator de potência que estão a nos dar é de 0,9. Então vamos colocar aqui 0,9, tá bom? Vamos colocar aqui 0,9. Sobre raiz de 3 vezes a tensão de operação deste motor, que é de 118 kV, ou seja, 118 vezes 10 elevado a 6. Então daqui nós vamos calcular o valor da corrente do motor, ok? Teremos aqui 100 vezes 10 elevado a 6 sobre raiz de 3 vezes 118 vezes 10 elevado a 3, ok? Temos aqui elevado a 3. Elevado a 3. Então, isso aqui nos dá, neste caso, um valor igual a 489,28 ohms, tá bom? E precisamos de calcular a corrente de base também. A corrente IB será igual à potência de base sobre raiz de 3 vezes a tensão de base. Nós precisamos de verificar o motor está em que zona. O motor está na zona 3, em que a tensão de base é de 115, tá bom? Então vamos ter aqui raiz de 3 vezes 115 vezes 10 elevado a 3, e a potência de base nós dissemos que é de 30, não muda, vamos ter 30 vezes 10 elevado a 6. Então vamos calcular aqui a corrente, o valor da corrente. Teremos 30 vezes 10 elevado a 6 sobre raiz de 3 vezes 115 vezes 10 elevado a 3. Então temos aqui 150,61. Então daqui nós já podemos calcular a corrente do motor por unidade. Nós vimos que é o valor real sobre o valor de base, ok? O valor real é de 489,28, com ângulo, neste caso concreto, de menos arquicosseno de 0,9. Arquicosseno de 0,9 dá 25,84, né? Sobre o que? O valor de base, que é de 150,61. Então, a corrente do motor 1 em por unidade será igual, tá bom? A corrente do motor 1 em por unidade será igual, vamos dividir 489,28 por 150,61. Então, isso aqui nos dá basicamente 3,25 com ângulo de menos 25,84 por unidade, ok? E se nós formos a ver, nós vamos conseguir perceber que a corrente do gerador é igual à corrente do motor, e é o que eles pediram, né? Só que atenção que eles pediram, o valor da corrente
o valor da corrente em por unidade e em kVA. Como é que nós vamos fazer isso? Para nós efetuarmos esse tipo de cálculo é muito simples, uma vez que já temos a corrente de base. Nós vamos ter a corrente, neste caso concreto, do motor em kV, ou seja, em kA, na verdade, em kA, será igual à corrente real do motor em por unidade, ok? Vamos ter em por unidade, vezes o valor da corrente de base, é o que nós vamos ter, né? Que nós vamos precisar de calcular aqui. Então, vamos fazer essa multiplicação de 3,25 vezes 150. Então, praticamente vamos voltar a ter essa corrente aqui de 480, né? 498, ou seja, 489,28 é o valor da corrente que nós temos. Já respondemos a linha B, falta a linha C. Ok, aqui na linha C estão-nos pedir para calcularmos a tensão no baramento 2 e no baramento 4, depois de comentar. Primeiro vamos precisar da nossa rede de sequência positiva para nós analisarmos. A tensão no baramento 4 é muito simples, é muito fácil, né? Calcular e tal. Como é que se calcula a tensão num baramento em que nós ligamos uma determinada carga? Há uma fórmula para tal. Nós precisamos de calcular a tensão nominal da operação dessa máquina sobre o valor da tensão de base. E nós conseguimos verificar muito bem que aqui no baramento 4 é onde está ligado o motor. Neste caso concreto, este motor opera a uma tensão, neste caso concreto, o motor opera a uma tensão de 118 kV. Então vamos colocar aqui 118 sobre a tensão de base. E nós conseguimos ver que o motor está ligado numa zona em que a tensão de base é, neste caso concreto, de 115. Vamos colocar aqui 115. Depois vamos dividir, vamos ver quanto é que nos dá isso aqui. Lembrando que estamos a responder a linha C. Então vamos ter aqui 118 a dividir por 115. Então isso aqui vai nos dar 1,026 por unidade, ok? E também nos pediram para calcularmos a tensão no baramento 2. Precisamos de calcular o valor da tensão no baramento 2. Como é que nós vamos fazer? É muito simples. Aqui vamos aplicar um pouco as leis de Kirchhoff. Nós sabemos muito bem que temos aqui o sentido da corrente. O sentido da corrente é exatamente esse aqui que nós temos. Aqui é a corrente do motor 2, ou seja, desse motor, né? Então, nós queremos calcular a tensão aqui neste baramento, ok? A tensão no baramento 2. Vamos circular essa malha fechada que nós temos aqui. Se nós formos a ver, vamos ter o quê? Vamos ter menos, neste caso concreto, V2, mais o quê? A corrente do motor, neste caso concreto, que vai encontrar aqui a reatância XL da linha de transmissão. Vamos colocar aqui JX, vamos colocar aqui JXL mais JXT2, tá bom? E fechando aqui, vamos ter que adicionar o quê? Vamos adicionar aqui a tensão neste baramento 4. Não há uma necessidade de ter que usar a lei de Kirchhoff aqui, sabendo que nós já temos a tensão aqui neste baramento 4. Então podemos adicionar logo a tensão no baramento 4. E nós queremos a tensão aqui neste baramento 2. O que é que nós vamos fazer? Vamos dizer que a tensão no baramento 2 será igual à tensão no baramento 4 mais a corrente do motor, que multiplica JXL mais JXT2. Essa aqui é a fórmula que vai nos dar o valor da tensão no baramento 2, ok? Então estamos a dizer que a tensão no baramento 2 é igual à tensão no baramento 4 mais a corrente do motor vezes JXL mais JXT2. E todos esses valores nós já temos, então podemos dizer que a tensão no baramento 4 é de tensão no baramento 4 nos deu 1,026, ok? Com um ângulo de 0, estamos a tomar como referência aquele baramento, mais a corrente do motor. A corrente do motor calculamos na linha B,
ok? Por unidades, tivemos um valor de 3,25, tá bom? Vamos colocar aqui 3,25, tá bom? Tem um certo ângulo. Qual é esse ângulo? É um ângulo de menos 25,84. Vamos ter aqui menos 25,84, tá bom? Temos que multiplicar com os valores das reatâncias. Aqui já precisamos de voltar um pouco na linha A para vermos quais são os valores que nós obtivemos, ok? Para a linha de transmissão, nós encontramos 0,01, tá bom? Então, vamos colocar aqui 0,01. Tratando-se de números imaginários, temos que colocar aqui o J ou I, né? Mas, para o transformador T2, nós encontramos aqui uma reatância de 0,03 por unidades. Precisamos de colocar aqui 0,03J. Então, daqui é só uma questão de colocar na calculadora para vermos qual é o valor que nós vamos encontrar e depois vamos comentar, tá bom? Então, vamos colocar diretamente na calculadora. Teremos 1,026 mais 3,25 com ângulo de menos 25,84 vezes 0,01J mais 0,03J, tá bom? E isso aqui nos dá um valor mais ou menos igual, neste caso concreto, a 1,089, tá bom? Com um ângulo de 6,16, né? 16, tá bom? Por unidade. Tá bom, nós já calculamos, neste caso concreto, o valor, neste caso, da tensão no baramento 2 e no baramento 4, tá bom? Agora queremos comentar acerca da estabilidade da nossa rede. Bom, há um certo intervalo que é permitido de queda de tensão. Na verdade, é permitido uma queda de tensão de 5%, ou seja, o valor, neste caso concreto, da tensão em cada baramento deve estar no intervalo de 0,95 a 1,05. E no baramento 4, nós encontramos uma tensão de 1,026. Nós conseguimos ver muito bem que a tensão que nós encontramos no baramento, neste caso concreto, no baramento 2 é de 1,089, tá bom? 1,089 não está dentro desse nosso intervalo aqui, se nós formos a ver. Então, praticamente a rede não está estável, está instável. Por quê? A tensão que nós encontramos no baramento 2 é uma tensão que está fora do intervalo admissível, que é da tensão. Encontramos aqui 1,89. 1,089. 1,089 está fora do intervalo, neste caso concreto, admissível. Assim sendo, a nossa rede está instável. Respondendo aqui, a rede é instável porque não respeita a queda de tensão máxima admissível, né? Tensão máxima de 5%. Não respeita a queda de tensão máxima de 5%. E pronto, chegamos neste caso concreto ao fim da nossa resolução. Se você gostou, neste caso concreto, do vídeo, aproveita e colocar like, subscrever-se no canal, porque teremos mais vídeos da cadeira de fundamentos de redes, e também essa cadeira chama-se transporte e distribuição de energias, né? Neste caso concreto. Teremos mais vídeos aqui no canal, máquinas elétricas, aproveita mesmo se subscrever aqui no canal, não perca essa oportunidade, porque há muitas bombas que estão a vir, tá bom? É nóis, vamos!